Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Como eu não esperava, esse preview vai sair depois do dia 31 de dezembro, então a todos que estão ouvindo, feliz ano novo. Eu espero que 2022 tragam felicidades e muitas coisas boas para vocês. Esperamos que tragam muitas vitórias diferentes do que foi o mês de dezembro do Baltimore Ravens, tá bom? Que é um mês pra gente esquecer. Mas, bora lá, a gente tem que falar de confronto, a gente tem que falar de duelo. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. João, boa tarde. Boa tarde, Cleverton. Boa tarde para os nossos outros dois convidados aqui também. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Como você muito bem disse, tivemos um dezembro para esquecer, mas a gente espera que agora, o mês de janeiro, pelo menos, termine bem. Se a gente for para os playoffs, que continue bem, né? Mas vamos fazer esse previewzinho, né? Falar um pouquinho sobre o que esperar desse jogo de novo contra o Los Angeles Rams, qual é a expectativa para essas duas últimas semanas da temporada, né? E ver o quanto a gente acha que é possível o Ravens brigar ainda por uma vaga nos playoffs. Pois é, né? E hoje esse preview tem estreia, tá bom? Vocês já viram textos dela na Casa do Corvo, mas dessa vez é a estreia, a inauguração, ela está debutando aqui no nosso podcast. Manuela Cardoso, Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, seja muito bem-vinda a essa família chamada Casa do Corvo. Obrigada, Cleverton. Boa tarde a todos, boa tarde, Gelli, boa tarde, Cleverton, boa tarde, Rafael. É uma honra estar aqui, assim, eu ouço faz bastante tempo que eu ouço vocês, então, pra mim, tá sendo feliz ano novo a quem tá ouvindo a gente, porque eu acho que vai ser pro ano que vem. E esperamos que ano que vem traga coisas melhores para o Baltimore Ravens do que trouxe para esse finalzinho de ano, né? Pois é, né? E para falar de Los Angeles Rams, falar desse confronto difícil, a gente viu agora há pouco que tem gente aí que ainda está engasgada com o último confronto. Rafael Vanderlei do Rams Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Corvo, tá? Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Não repara na bagunça, a cerveja está na geladeira. Sinta-se em casa, o microfone é seu, meu querido. Muito obrigado, Cleverton. Muito obrigado, João, Manu, aí pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui debatendo com vocês, falando mais desse confronto que, confesso que eu não esqueço a última sacolada que a gente levou. Mas, diferente de vocês, eu desejo que dezembro continue para os Rams. Afinal, estamos com 4 vitórias e 0 derrotas. E para todo mundo que está ouvindo também, um feliz ano novo, que seja um ano, né, menos caótico, com muitas realizações, muita saúde para todo mundo, que a gente possa ficar seguro e muito obrigado para todo mundo que vai acompanhar. E já que estamos falando aí de alfinetadas a respeito do último confronto, bora então começar falando de defesa, porque a gente teve uma declaração interessante a respeito aí do que vem para domingo. Rafael, a defesa do Los Angeles Rams é uma assim, das mais fortes, com peças bastante, né, invejáveis, pelo menos na minha opinião eu posso dizer isso. E um dos grandes nomes dessa defesa, o senhor Aaron Donald, pelo jeito vai vir babando para cima do Baltimore Ravens. Ele já declarou que assim, ele não esqueceu aquela derrota, ele tá com aquilo engasgado, e dessa vez ele vai enfrentar
Gelli e Manu, me corrijam se eu estiver errado, mas talvez uma linha ofensiva pior do que a de 2019. Mas sem dúvida alguma. Então tá bom, porque eu espero Muito que pior. Espero que a minha mente não esteja me traindo, mas o Aaron Donald vai enfrentar uma linha ofensiva pior, provavelmente com QB2, porque o Lamar Jackson não treinou hoje. Hoje é dia 30 de dezembro, na quinta-feira. Lamar Jackson não treinou, então ele vai em cima do Tyler Huntley. Os quarterbacks reservas têm soltado mais a bola, têm mostrado um release mais rápido, até porque estão atrás de uma linha ofensiva que não consegue segurar por muito tempo. Vamos falar um pouco então do que você espera desse duelo Aaron Donald contra a linha ofensiva do Baltimore Ravens. Desculpa, mas só acrescentando, não só o Aaron Donald, né, ele é o grande destaque, é a grande estrela, é o melhor defensor da NFL, assim, acho que ninguém discute, né, isso. Jamais. Mas também tem os dois pass rushers que são muito bons, né, o Leonard Floyd e o Von Miller. Então também acho que não dá pra gente descartar também esses dois nessa consideração, nesse confronto. A gente vê um avanço, né, um crescimento da defesa nessa segunda metade da temporada. É engraçado que a gente até, lá na página, no Twitter, convido o pessoal aí que quer saber mais dos Rams, se tiver algum torcedor dos Rams que estiver ouvindo e ainda não seguir lá, a gente tá postando bastante conteúdo. Eu comecei esse ano por lá, então a gente tá melhorando aos poucos e vai querer profissionalizar cada vez mais. Mas é notório ver a diferença da defesa da primeira metade da temporada para agora, né? Era uma defesa que contra o jogo corrido tinha muitos problemas, e a gente viu isso principalmente no jogo contra o 49ers e contra os Packers, que foram as derrotas mais doloridas que a gente teve no mês de novembro agora. E a defesa deu um salto contra o jogo corrido, se eu não me engano, entrou na semana passada como a quarta melhor defesa. Então a gente vê poucas jardas terrestres dos ataques. Tudo bem que a gente for ver os adversários de dezembro, a gente não vai ver bons running backs, né? A gente tem o Seahawks, que estava com o segundo running back, a gente vem com o Vikings sem o Dalvin Cook, acho que o melhor time que conseguiu o Jacksonville Jaguars, e depois a gente veio contra o Arizona Cardinals. Então esses times são times que tendem a não ter um jogo terrestre tão dominante, tirando os Vikings, mas sem o Dalvin Cook a gente vê que a identidade desse time acaba perdendo, e uma secundária muito sólida, né? Então, como vocês comentaram, os três principais nomes, e o principal deles é o Aaron Donald, que teve um mês incrível. Ele foi até nomeado o jogador defensivo agora do mês de dezembro, teve 6 sacks só nesse mês, agora nesses últimos 4 jogos, e um jogador que eu queria dar destaque, ele é pouco falado, e com a lesão do Sebastian Joseph Day no começo da temporada, ele vem jogando como titular, é o Greg Gaines. Teve um vídeo dele que viralizou, conversando com o Aaron Rodgers, se era um sec, não era um sec. Ele é um cara que parece ser muito legal fora de campo, mas tem jogado muito bem. Ele não treinou, ele acabou saindo do jogo passado com uma lesão no joelho, se eu não me engano. Não, foi na mão, ele machucou a mão esquerda, e aí o Ashawn Robinson assumiu, jogou muito bem também, mas é um jogador que quase ninguém tá dando destaque suficiente. Eu acho que tem sido, junto com o Ernest Jones, que tá fora da temporada regular, acabou machucando no jogo passado, nosso linebacker, as maiores surpresas, assim, da defesa. Então a defesa que vem ganhando volume contra o jogo corrido, que é a principal arma dos Ravens, né, sempre foi. Tudo bem que com esse monte de lesão o time acaba precisando passar mais a bola, mas isso dá uma esperança ainda maior. E a secundária, não tenho o que falar. A gente vê o Jalen Ramsey no melhor ano dele. Cara, você coloca todos os matchups contra, né, aquele jogo contra o Davante Adams, o Harry Morris não alinhou muito, não colocou ele na cobertura individual ali no 1 contra 1, mas a gente vê o Justin Jefferson sendo anulado, DK Metcalf sendo anulado, DeAndre Hopkins sendo anulado, e aí são wide receivers da primeira prateleira e uma secundária muito jovem, né, que a gente acabou perdendo 2 jogadores, o John Johnson para os Browns e o Troy Hill também, o cornerback e o safety. Então é uma secundária que está jogando pela primeira vez com essa composição dos 5 jogadores principais, mas é uma defesa que cresceu muito, cara. Muitas pessoas, principalmente da comunidade dos Rams, questionavam muito o Harry Morris, porque ele pegou a melhor defesa da NFL, e aí a gente teve a baixa do Brandon Staley, né, que foi pro Los Angeles Chargers como head coach no seu primeiro ano. Então ele pegou a melhor defesa da NFL com jogadores top de linha, teve a adição do Von Miller, que na minha opinião ainda não valeu as 2 escolhas do draft, ainda mais um draft tão prejudicado que a gente tem pelas trocas, mas é um jogador que a qualquer momento e numa partida de playoff pode fazer diferença, que é o que interessa, né? Esse aluguel das escolhas. Então são jogadores, cara, top de linha, o front seven muito forte contra o jogo corrido, os linebackers, que era o pior departamento do time, tem jogado bem, o Ernest Jones, vamos ver como vai se comportar sem ele,
É o rookie que tava jogando muito bem, cara, tava se desenvolvendo, a chance ainda dele voltar pro playoff. E uma secundária que te passa confiança, que não toma big plays. Então é uma defesa que vem forte aí pra esse final de temporada regular e início de playoffs. Então, Rafael, você falou aí sobre a anulação de alguns nomes interessantes, né, de grandes wide receivers, mas a minha dúvida aqui fica com o comportamento da defesa na hora de se proteger contra tight ends. Afinal de contas, o Baltimore Ravens aí tem eu vou ser clubista mesmo e paciência, o maior tight end da NFL em 2021, na figura do Mark Andrews, e que vindo com os quarterbacks reservas, já era assim com o Lamar, com o Tyler Huntley, mais ainda, o Mark Andrews está sendo o principal alvo, o principal movedor de correntes desse ataque, e provavelmente contra o Los Angeles Rams vai ser a mesma coisa. E aí eu queria entender de você como é que tá vindo essa defesa do Los Angeles Rams para defender tight end. Aí chega no problema principal da equipe, a gente vê um jogo que, por exemplo... Postamos. Eu não acho... eu estou muito feliz em ouvir isso, inclusive. Eu acho que se tem um jogo pro Mark Andrews... Cara, ter mais de 150 jardas é esse jogo, porque como eu comentei, o departamento, né, o grupo ali de linebackers do time, eles jogam mais com linebackers mais pesados, ali o Reader, que não tem jogado muito bem, e ficou na reserva para Ernest Jones, então voltou agora por conta dessa lesão. A gente sofreu muito contra os 49ers também, era um misto de, cara, jogo corrido e colocando de Buscema no backfield para correr com a bola, e o Travis Kelce não, perdão, o George Kittle. Então era basicamente isso, e os 49ers amassaram a nossa defesa, cansou a defesa, e eu acho que se há uma chave para o ataque produzir, é colocar a bola na mão do Mark Andrews, que para mim é o melhor tight end da temporada também, não falo isso porque vocês estão aqui, mas ele tem jogado muito e tem sido uma válvula de escape absurda, ele lembra muito o que o Waller faz nos Raiders, é aquele cara que é uma válvula de escape em descidas principais, em terceiras descidas, quando precisa de ganhar 2-3 jardas ali no meio de campo, você sabe que ele não vai dropar, você sabe que ele vai pro contato, vai ganhar jarda, então eu acho que é o matchup mais favorável pros Ravens, e ele tá vindo numa fase muito boa, né? A galera que tem ele no Fantasy tá maluca, e eu acho que esse final de semana não vai ser diferente. Se os Ravens têm uma chance de ganhar, eu acredito que seja passando a bola pro Mark Andrews, porque vai explorar esse meio entre a secundária e os linebackers. Como a gente joga com um grupo de linebackers mais pesado e joga com marcação em zona na maioria, você vai ver sempre um buraco ali no meio. Então, né, o risco que você corre marcando em zona. É uma defesa que não cede big plays, e eu gosto disso. Provavelmente, eu não lembro de cabeça alguma big play de touchdown que os Rams tiveram na temporada. Não vou afirmar que não teve nenhuma, tipo, para mais de 25, 30 jardas, porque eu realmente não lembro. Mas é uma defesa que não cede, então eles jogam muito próximo da linha, vai cedendo jardas, mas não toma essas big plays. Então é uma chave, eu acho, que pro Baltimore Ravens ganhar e deixar o ataque dos Rams fora de campo, né? Você cansar a defesa e deixar o ataque fora de campo, porque o nosso ataque é um ataque muito explosivo, acredito que a gente vai falar ainda, mas é um ataque que com 2-3 minutos, quando encaixa, acaba o drive e já coloca a defesa em campo de novo. Então, se há uma chance, acredito que seja usando o Mark Andrews e cansando a defesa. Deixa eu te perguntar, então, só aproveitar, qual é a possibilidade que você vê do Jalen Ramsey marcar o Mark Andrews, acompanhar ele no jogo? Isso é algo plausível, ou ele já fez algo desse tipo marcando tight ends, ou foge completamente do plano de jogo que o Raheem Morris costuma implementar? Não, acho que foge um pouco do estilo de jogo que ele gosta. Você vê a gente viu o Ramsey jogando como slot corner muito tempo, e a galera criticou muito o Harry Morris nesse começo, e eu acho que ele parou de querer inventar moda, sabe? Coloca o Jalen Ramsey para marcar o melhor wide receiver e faz ele caçar ele dentro de campo, e o outro lado da secundária que se vire. É basicamente isso que ele tem feito agora e tem funcionado. Então eu acho muito difícil, como eu disse, nessa marcação em zona, provavelmente a gente vê o Taylor Rapp e o Jordan Fuller, que são os nossos dois safeties. Você vê o Rapp jogando mais próximo do front seven. Então eu acredito que se tem alguém para fazer essa cobertura, vai ser ele. Ele é um jogador muito físico, é um jogador bem forte, então me agrada. Ele dificilmente perde tackle, ele não é muito rápido. Já o Jordan Fuller é mais rápido. Então a gente vê ele em blitz, e eu acredito que se tiver alguém para marcar, vai ser o Taylor Rapp, nosso safety, ali mais próximo do front seven. Mas eu acho difícil colocar o Ramsey no Mark Andrews. Mesmo o Ramsey sendo um jogador muito forte, né? Ele não aparenta, mas você vê os tackles que ele faz, ele é
Cara, o Jalen Ramsey é incrível, assim, ele é um jogador que vale 3, 4 escolhas de primeira rodada, assim, exagerando, mas ele foi é inacreditável o que ele faz em campo, é inacreditável a energia que ele joga, e eu ouso falar que essa é a melhor temporada da carreira dele. Ele tá... Se você pega as sets dele de jardas cedidas, ele não tem um touchdown cedido onde ele tava na cobertura, sabe? Então eu acredito que não é essa possibilidade, e se tiver que escalar alguém pra fazer essa pressão no meio de campo pra não deixar tanto buraco, vai ser o Taylor Rapp. Você falou bastante que eles não cedem big play, mas acaba cedendo várias jardas e tal. Isso é uma coisa que acho que até vi gente questionando, assim, por que cede tantos pontos, sabe? Porque eu vejo, pelo menos no papel, a gente vê uma defesa fantástica, né? Tem uma pressão que deveria funcionar super bem, e uma secundária que era para também conseguir segurar bastante o jogo aéreo. E assim, eu não sei, a minha impressão é que a pressão, quando vem no quarterback, ela ainda é muito frágil, sabe? No sentido de... Você tem alguém marcando o Aaron Donald, você tem a marcação dupla, que nem aconteceu lá no jogo anterior, contra o Ravens, né? Você tem uma marcação dupla. E parece que não tem muita gente que possa fazer a pressão no lado que não tá o Aaron Donald. Agora, o Leonard Floyd, não sei quando que ele entrou no Rams, mas assim, parece que a pressão não tá chegando tanto no quarterback. Não sei se isso é só impressão, ou se realmente não tá acontecendo, se tá pegando... As linhas ofensivas já estão bem treinadas, assim, pra pegar o Aaron Donald, porque os jogos que eu vi... Por exemplo, eu vi o jogo do San Francisco 49ers agora há pouco, só para dar uma relembrada, e eu vi que faz uns passes muito rápidos, né? Eles fizeram bastante passes muito rápidos, e a pressão parecia que não chegava muito. Isso é algo que influencia também nessa questão de levar muito pontos, ou não tem nada a ver? O que você acha sobre isso? Nossa, mano, véspera da véspera do ano novo, você me lembra desse jogo dos 49ers. Esse jogo foi muito duro pra torcida. É que tem o Kittle, daí é mais fácil de, sabe, ter um parâmetro pra fazer uma saber. Comparação. É um jogo muito bom. Eu acho que, como eu comentei ali, esse é o estilo de jogo que eu acho que os Ravens têm um potencial pra ganhar. Eu consegui fazer até uma análise mais profunda daquela derrota, porque foi 31-10, se não me engano. Foi um jogo, assim, totalmente fora do normal. E o Jimmy G, se eu não me engano, não teve nenhum passe para mais de 15 jardas, e ele teve um release médio de 2.3 segundos. Então é muito isso que eu comentei. Rotas rápidas, explorando os linebackers, que são linebackers mais pesados, e muito jogo corrido, né? Naquela época, a defesa contra o jogo corrido não estava tão boa. Eu posso queimar a língua, porque a gente joga na próxima semana contra os 49ers e perder de novo, porque a gente só não consegue ganhar com os 49ers. Chega com os 49ers e nada dá certo. Mas... a gente tem duas defesas, né? Como eu comentei. Se você pegar os últimos 4 jogos, os Rams cederam 7 pontos pro Jaguars. Enfim, o Jaguars é um time semi-profissional. E aí conseguiu limitar os Cardinals a 23 pontos, mas se você pegar, basicamente, no final ali, o jogo tava controlado, né? Tava por 2 posses. E limitar o ataque dos Cardinals a 23 pontos, eu acho que não é algo... A gente vê os Seahawks já com a volta do Russell Wilson marcando 10 pontos, sendo o último touchdown no final do jogo, então... limitando a 3, e os Vikings, e se você pegar os Vikings dos 23 pontos dos Vikings, 7 você põe na conta do Matthew Stafford, porque ele basicamente lançou uma pick six na primeira jogada. Eu esqueci o nome do running back reserva, acho que é o Madison. O Madison fez o TD, então é ele mesmo, Alexander Madison. Então, isso, ele mesmo. Isso, né? Nos últimos 4 jogos, a defesa jogou muito bem, então é isso que me espanta, se vai ser a defesa que tomou 31 pontos do 49ers, ou se vai ser a defesa dos últimos jogos, porque basicamente a defesa ganhou esse último jogo contra os Vikings. Se você vê a taxa de 3 and out ou de terceira descida, os Vikings, quer ver? Eu tava dando uma olhada aqui, em terceira descida, os Vikings tiveram 2 de 12, para você ter uma noção. Então, 2 de 12, e muito ali, né? Teve o TD, que basicamente o Stafford lançou a pick six, e a defesa jogou muito bem, então teve 2 terceiras descidas, basicamente o ataque estava em campo o tempo todo, e aí que mora o maior problema hoje, a maior dúvida do time dos Rams, é o ataque que é muito bom, produz, mas não pontua. Mas voltando a falar da defesa, não é uma análise errada sua, mas são as 2 defesas que eu comentei, eu não sei qual vence, manter essa linha de performance, eu acredito que seja um jogo com menos pontos,
principalmente pela performance do Aaron Donald. É notável ver o quanto é um efeito dominó que ele causa na defesa, né? Ele jogando bem e ele pressionando, a gente libera o Floyd e o Von Miller ou o Hollins, que joga no outro lado, que entra na rotação junto no lugar do Von Miller para poder ter esse maior nível de pressão. Então é uma defesa que não tá sacando muito, mas tem forçado os QBs a soltar rápido a bola. E do pouco que eu acompanho o Baltimore Ravens, né, ainda mais sem o Lamar, é um time que segura a bola, principalmente improvisando corridas, desenhando corrida. Então vamos ver como vai ser esse release, aproveitando também o Mark Andrews no meio de campo. Eu tenho 2 pontinhos só para fechar a questão da defesa. A primeira, eu vou trazer uma notícia ruim para quem torce pro Ravens, mas talvez pro Rafael, então a notícia pode ser boa, né, nessa questão da pressão. Se você olha pro top 5 de sacks conquistados nessa temporada, você vai encontrar, em primeiro lugar, TJ Watt, 3 sacks e meio contra o Ravens. Em segundo lugar, Robert Quinn, 3 sacks e meio contra o Ravens. Em terceiro lugar, Myles Garrett, não sei quanto ele teve, mas teve alguns contra o Ravens nos 2 jogos. Em quarto lugar, o Nick Bosa, que não jogou contra o Ravens. E em quinto lugar, o Trey Hendrickson, do Bengals, também teve alguns sacks contra o Ravens. Então, assim, se tem um jogo para pressão do Rams ficar saudável aí, né, os caras aparecerem, brilharem, é a chance aí do Aaron Donald, pô, entrar na briga aí do título de sacks, né, que ele tá com 12, se ele fizer uns 6 aí... O famoso agora aí, eu se consagro, né? É, por aí. Mas agora, perguntando mesmo, o Rams tem, nessa secundária, tem o Ramsey, tem o Darius Williams, também eu acho que é um jogador muito bom, como quarterback 2. Primeira coisa, o Ramsey costuma seguir o wide receiver principal do outro time, e se é isso que costuma acontecer, quem você vê o Raheem Morris designando como o cara que o Ramsey vai perseguir durante a partida? Você acha que vai ser o Hollywood Brown, que é um cara menor, um pouco mais elusivo, também trabalha mais como alvo em profundidade, ou vai ser o Rashad Bateman, ou talvez o Sammy Watkins, não sei? Cara, sobre a cobertura ali, sobre o Jalen Ramsey, nesses últimos jogos, o Harry Morris parou de inventar, basicamente, né, e colocou ele para seguir o wide receiver na maioria das vezes, então você vê ele alinhando contra, e funcionou muito bem, me agrada esse estilo, tipo, coloca ele para seguir o cara. Esse jogo agora contra o Justin Jefferson, acho que o Justin Jefferson conseguiu um first down só contra o Ramsey, no lance que o Ramsey ele é meio polêmico, né, ele gosta de dar trash talk, o Ramsey até puxou a perna dele no final, assim, e o Justin Jefferson fez um sinalzinho de first down para seguir. Então ele é um corner que tem anulado desses últimos jogos, alinhou contra o Hopkins, contra o Metcalf e contra o Justin Jefferson agora. Então eu espero que o Harry Morris continue jogando nesse estilo que tem funcionado, sabe? Coloca ele. Você vê nessa primeira parte da temporada, você viu o Jalen Ramsey na blitz, cara. Não faz sentido nenhum pra mim você pegar o melhor corner da liga, ou quem não achar, o top 3 pelo menos. Se alguém acha que ele não é um cornerback top 3 da liga, aí eu acho que já tem algo errado, mas enfim. E colocar ele pra ir na blitz, cara. Não faz sentido algum você fazer isso. Então o Harry Morris parecia que ele queria revolucionar a roda, inventar a roda e mexer no estilo de jogo que já tava funcionando. E agora nesse último mês, agora de dezembro, rolou bastante ajuste e o time parece que ajustou. Eu acho que pelo estilo, até por esticar o campo, eu acredito que o Marquise Brown, né? Eu não sei se... A impressão que eu tenho hoje é que o Marquise Brown de wide receiver é o cara que mais estica o campo, é o cara mais veloz do trio de wide receiver ali dos Ravens. Tem o Sammy Watkins e o Rashad Bateman. Mas eu acredito que o Marquise Brown, por esse fator de esticar o campo e de ser o cara de big play, né? De bola vertical dos Ravens. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir. Mas a impressão que eu tenho é que é ele, né? O wide receiver que estica o campo. Sim, é isso. E ele é o cara que é mais acionado, né, no grupo também de recebedores, tranquilamente. É só porque, às vezes, por algum fator de estilo de jogo, prefeririam botar o Ramsey em cima de algum dos outros, né? Por exemplo, o Watkins é um jogador mais físico, né? O Ramsey pode fazer um trabalho melhor ali do que gastar, entre aspas, o Ramsey botando ele em cima do Brown, que é um cara um pouco menos físico, pode ser coberto pelo Darius Williams, por exemplo. Por isso a pergunta. Dúvida, o Watkins está disponível para o jogo? Eu acho que tá, sim. Acho que sim, cara. Não vi nada indicando o contrário. Sim, é porque realmente eu não vi os injury reports da semana, então eu tô meio por fora disso. Bom, virando a página ainda agora pro ataque do Los Angeles Rams, eu quero um pouco da percepção de como tá esse ataque agora com a nova contratação, né,
do Los Angeles Rams, porque, obviamente, a conexão que chamava mais atenção desse time era o Matthew Stafford com o Cooper Kupp, e o Cooper Kupp tá fazendo uma excelente temporada, algo absurdo. Porém, não bastasse só ele, e eu não sei se todos aqui também têm a mesma percepção que eu, pelos poucos jogos que eu vi desde que ele chegou, mas parece que o Odell até o momento se encontrou ali, está conseguindo produzir alguma coisa no Los Angeles Rams. Então eu queria um pouco da opinião do Rafael sobre esse ataque explosivo, principalmente depois da chegada do Odell Beckham Jr., né, para complementar esse plantel de wide receivers do Los Angeles Rams. Foi muito louco, porque anunciaram o OBJ na quinta, e aí na sexta o Robert Woods deu baixa na temporada, né, com toda a lesão, e aí era um fator que ia ajudar muito o Sean McVay a chamar esse ataque, né, porque ele usa muito empty formation, usava, né, agora ele tá trazendo algumas coisas diferentes, mas até aquele período era muito básico, 3 wide receivers, um tight end, um running back, chamando muito empty, alinhando o Darrell Henderson para receber passe, e ficava um ataque previsível na maioria dos snaps, colocando o Stafford no shotgun. Então o OBJ trouxe a expectativa de a gente ver formações com 4 wide receivers e um tight end, 4 wide receivers e um running back, e ajudar principalmente a dar volume na rotação, né? Porque era uma carga muito alta dos 3 wide receivers ali. E a gente via, né, na época do Jared Goff, muito o Robert Woods como principal wide receiver, né? Como principal alvo, Cooper Kupp ali no slot, servindo principalmente em terceiras descidas. Se você vê o stats do Cooper Kupp recebendo passe para terceira descida, é surreal, não só nessa temporada, mas quando a gente vê o Jared Goff muito, né, tirando aquela temporada que foi pro Super Bowl, porque o Todd Gurley tava num ano incrível, então as terceiras descidas eram curtas, mas se você olha os outros anos já após o Super Bowl 2019, o time acabou não indo pros playoffs, e foi ali que começou o declínio do Todd Gurley, machucando o joelho. Em 2020 ele foi para Atlanta Falcons, então o jogo corrido ano passado com o K-Makers começou a encaixar de novo, e a gente via essa conexão com o Cooper Kupp em terceiras descidas, e esse ano acabou invertendo, né? Eu acho que foi um fator surpresa para todo mundo, ninguém duvidava da capacidade do Cooper Kupp, mas ele nunca teve esse destaque no time, e isso ajuda muito o OBJ a estar se encontrando e estar jogando bem. Ele começou meio apagado, mas que era super, né, super compreensível, sendo que ele já chegou na temporada, voltando de lesão, então estava aprendendo o playbook. Nos últimos jogos ele tem jogado muito bem, mesmo com a baixa do Robert Woods, então a gente vê um trio de wide receiver com o Cooper Kupp, o OBJ e o Van Jefferson esticando o campo, né, segundo anista, foi draftado ano passado, que está se desenvolvendo, está jogando muito bem, e ele acabou ficando com a vaga que era do Deshaun Jackson, né? Deshaun Jackson veio para pegar essa vaga do Van Jefferson, de ser wide receiver 3, um cara veloz, um cara que estica o campo. Teve um TD contra o Chicago Bears, se eu não me engano. Não foi contra o Chicago Bears. Teve um TD dele só numa big play do Stafford, e tirando isso, nada, e acabou indo para os Raiders, e o Van Jefferson ficou com a vaga. Mas voltando pro OBJ, ele é um jogador hype, primeiramente, né? Isso é algo que precisa ser falado. Né? Ele traz um hype pro time, muito pelo tempo de New York Giants, porque nos Browns ele teve algo muito... Né? Não teve uma performance muito boa. E quando foi anunciado que tinha interesse no OBJ, eu fui ver alguns momentos, né? Alguns lances do OBJ em Cleveland, e era notável que não funcionava essa conexão lá em Cleveland. Não, o Baker Mayfield e o OBJ, não tinham química, mas você via vários lances onde o OBJ conseguia a separação, 1-2 jardas, estava livre e a bola não vinha nele. Então, ele tem rendido. Já há rumores da diretoria, né, que a diretoria do Les Snead é maluca. Ele já vai dar escolha de round para quem quiser, e há um plano para ficar com o OBJ pro ano que vem. E aí seria um trio insano de wide receiver com a volta do Robert C, também o Van Jeff. Mas a gente não sabe ainda como vai ser. E tirando esse fator hype que ele traz, né, de ser um jogador hypado, trazer merchan, de vender jersey, você vê ele agregando pro time. Acho que essa era a maior dúvida, né? Nossa, o OBJ é ruim de vestiário, o OBJ dá problema, extra-campo do OBJ é complicado. A gente vê o Sean McVay fazendo uma boa gestão, ele aparenta estar entrosado com o time, aparenta estar feliz jogando com o time. Não tem sido acionado nem de perto como wide receiver 1, você vê ele com um volume de carga bem menor, né, comparado ao Cooper Kupp e até o próprio Van Jefferson. Se você for ver em questão de jardas, hoje eu acredito que ele é o terceiro wide receiver, mas é aquele fator de, cara, o OBJ tá do outro lado, a gente não pode deixar de marcar ele, e ele
ele acaba livrando, né, gerando mais oportunidades para o Cooper Kupp. E na endzone, ele é incrível, na red zone. Você vê muito fade lançado para ele. Esse último jogo dos Vikings, o único TD que o Matthew Stafford lançou foi pro OBJ e ele dá um double move no cara que o cara fica perdido, assim, é lindo de ver. Ele dá um double move e sai no fundo da endzone livre. Então, ele é um jogador muito bom pra red zone, pra esses... Cara, pra você passar TD pra ele. Então, tem corrido rotas muito bem. O melhor jogo dele foi contra os Cardinals, que ele teve 2 recepções incríveis. Então, acho que ele tá se encontrando, tá somando, nem de perto ainda é o OBJ do New York Giants. Mas eu acredito que se tiver um plano a longo prazo, 1-2 anos, um contrato pra ele ficar nos Rams, ele volta a render da maneira que ele jogou lá em New York. Tá certo. Que eu lembrei também desse negócio do OBJ, que falaram assim, que acho que em 27 jogos dele com o Cleveland Browns, ele fez 7 touchdowns e com o Rams, ele em 6 jogos já fez 4 touchdowns. Então, assim, é uma comparação absurda. Eu acho que realmente eles estão com uma química muito boa, assim. E o Matthew Stafford é o cara que, quando veio a contratação dele pro Rams, eu já na hora eu cravei, assim, falando, não, o Rams vai ser o time que vai ganhar a Conferência Nacional ano que vem, assim, porque é o cara mais preparado para assumir o Los Angeles Rams. Quando saiu essa contratação, eu e o Pedro Pinto abraçamos a ideia de Matthew Stafford MVP, tá? Eu também. Acho que todo mundo tava assim, naquele hype mesmo, do mesmo hype que vai com o OBJ. Acho que vem a mesma coisa assim com o Matthew Stafford. E assim, os primeiros jogos dele foram excelentes, né? Claro que teve alguns prime times, mas eu até tiro sarro, assim, que ele não estava acostumado com tanta quantidade de prime time para fazer, então ele fica nervoso, fica ansioso, começa a jogar tudo errado, assim, tá tudo errado. E, assim, parece que o ataque não é um ataque desconcertado, ele é totalmente perfeito, assim, eu não consigo ver uma coisa ruim no ataque. E só que, não sei, assim, o Matthew Stafford, ele tá trazendo a expectativa que você foi esperado, você estava esperando algo assim, teve muita diferença com ele, a vida dele, do que com o Jared Goff, porque teve até aquela comparação de como eram os dois jogadores, daí o Stafford deslanchou assim pra ruim, assim, no jogo acho que contra o Titans, né, que teve aquela comparaçãozinha, daí ele já lançou uma pick six horrorosa, assim. Mas eu queria saber isso de você. Supriu as expectativas com o Stafford? Ou ele... Não, é a mesma coisa do que o Jared Goff? Como é que tá sendo? Legal. Eu vou falar de mim, e aí a gente tem até o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp, dos Rams, que a gente criou esse ano. É um pessoal bem legal, tem umas 20 e poucas pessoas lá, a gente conta os jogos, e ali a gente consegue medir a temperatura da ansiedade da torcida, né? Se você for ver os stats do Matthew Stafford, no geral, assim, para não aprofundar, não ficar muito técnico, a gente vê 3 jogos abaixo de 95% de rating, que é o jogo contra os Vikings agora, péssimo, e as 2 derrotas, né, para Titans e 49ers, onde ele teve uma porcentagem abaixo de 65% de passes completos, o rating abaixo de 95%, tirando isso, ele tem todos os jogos dele acima, e agora o rating dele tá 104 na temporada, 36 TDs, 13 interceptações. Então, teve esses 3 jogos escancarados dele. E em relação, eu acho que o problema da torcida com o Jared Goff foi achar que o Matthew Stafford era muito diferente no estilo de jogo do Jared Goff. E o Matthew Stafford é um Jared Goff melhorado. Ele é um Jared Goff que ele é mais consistente, que ele é mais maduro e que ele resolve jogos. Então, eu acho que o pessoal, quando se livrou do Goff, daquele contrato maluco que deram pra ele depois do Super Bowl, achou que ele ia vir pra revolucionar o ataque, ia ser algo explosivo e algo absurdo. E o Matthew Stafford é um Jared Goff melhorado. Melhorado é muito melhor do que o Jared Goff, mas é um estilo totalmente parecido. O Matthew Stafford é um pocket passer, ele não é muito móvel, ele é um cara que aceita mais a pressão. Você vê, por exemplo, o Russell Wilson, né, no Seahawks, ele é um cara que sempre tenta escapar do sacks, e o Matthew Stafford é um cara que aceita mais o sack. Eu acho que o Matthew Stafford é um cara mais maduro nesse quesito, obviamente, né, tá muito mais tempo na liga do que o Jared Goff, mas o estilo de jogo é muito parecido, e eu criei na hora eu fiquei hypado, né, eu falei, meu Deus, a gente vai se livrar do Jared Goff, meu Deus, eu não aguento mais, e
depois que eu fui ver mais sobre o jogo do Stafford, você vê que é um jogo muito parecido, um estilo muito parecido. Mas o upgrade é muito em questão de jogo, de resolver. O Matthew Stafford, ele resolve jogos. E ele... Você pode olhar agora o jogo contra os Vikings, aquela primeira interceptação que foi idêntica à dos Titans. Ele é de um cara confiante, a ponto de lançar um passe, mesmo tomando uma pancada de um sec. Se eu acho certo, nem de perto. Você pode só se livrar da bola. Mas os dois passes é muito parecido. Você vai ver que ele tenta não tomar o safety e acaba lançando a bola na mão. E aqui contra os Vikings era um sec na linha de 1, 2. E que ele podia só ter jogado a bola na direção do Sonny Michel, que era para que ele tentou o passe, mas só para se livrar da bola e não perder as jardas. E ele tenta o passe. Então, há quem diga que o Matthew Stafford lança muita interceptação e tal, mas eu vejo como um lado positivo. Eu prefiro ver com um viés positivo de alguém que está confiante, né? E se você for ver as interceptações, na sua maioria, são janelas curtas. Nesse jogo contra os Vikings é um desastre. Se você pegar esse jogo contra os Vikings, te dá medo. Ele lançou um passe pro Cooper Kupp na endzone numa cobertura tripla. Você não passa, não tinha uma janela ali. Era muito parecido com a Hail Mary, que o Murray lançou, só que a cobertura tava lá. Você não lança esse passe, mesmo que você seja o cara mais confiante, mesmo que você seja o Patrick Mahomes. Então você vê algumas tomadas de decisões assim, que ele acaba forçando, mas eu prefiro ver com viés otimista dele. A maior parte das interceptações são em big plays, então o Matthew Stafford é esse cara que agora que o ataque conseguiu ter um volume maior do jogo corrido, com a melhora do Sonny Michel, você consegue chamar mais o play action, que é basicamente o ataque do Sean McVay de 2000, do Super Bowl da temporada 2018-2019. Era o Todd Gurley amassando todo mundo, passando por cima de todo mundo, jardas depois do contato, você coloca o Jared Goff no play action, ele achava o Robert Woods, achava o Cooper Kupp. Não tinha segredo algum. Os Rams não é um time que usa tight end, né? O Tyler Higbee, ele é muito importante pro time e a gente sentiu a falta dele, né? Ele é aquela pessoa que você não dá valor até não ter mais, porque ele sempre tá lá, não tem muita jarda, tá sempre bloqueando, mas quando a gente acabou perdendo ele, tendo que jogar com o terceiro tight end, a gente viu a falta que ele faz. Mas o estilo do jogo dos Rams é isso. É jogo corrido e é play action. Você faz um bootleg uma vez ou outra, coloca o Cooper Kupp em motion, coloca o Justin Jefferson em motion, faz um reverse sweep, mas o arroz com feijão do ataque do McVay é isso, é o jogo corrido mais o play action. E é algo muito parecido com o que o Goff fazia. Então se você for ver algumas interceptações, por exemplo, a contra o Seattle, a primeira contra o jogo dos 49ers, era uma tentativa de big play. É onde o time, claro, é ruim você perder a posse, mas você coloca o time na linha de 5, 10. Então a gente não pode ser hipócrita a ponto de sempre aplaudir quando essas big plays dão certo, e quando não dá certo você só querer apontar, o cara é ruim. Não, é um risco que você toma fazendo um passe de 40, 50 jardas. Na sua grande maioria dá certo, mas uma vez ou outra vai colocar, você vai acabar sendo interceptado. Então essas interceptações de big play não me incomodam, porque é um estilo de jogo. Você vê já no primeiro jogo contra o Chicago Bears, na estreia do Matthew Stafford, no primeiro drive, numa terceira descida, terceira para 10, ele solta uma bomba pro Van Jefferson de 65 jardas. Então nessa hora é muito fácil você ficar tipo, nossa, que cara bom, meu Deus, temos um QB. Mas sendo que o risco sempre esteve lá. E você vê agora os times colocando 2 safeties em profundidade na maioria das vezes. Esse jogo dos Vikings é uma prova disso. Você vê, eles não querem tomar essas big plays. Então você vê poucas interceptações do Stafford no meio de campo. Tirando essas 2 que eu comentei de Titans e agora do jogo dos Vikings, ele é muito preciso. Então, ele é um upgrade em relação ao Jared Goff. Ele sim supra a minha expectativa em relação ao Jared Goff, é o ataque. Eu coloco muitas vezes da conta do Sean McVay algumas chamadas de procedência duvidosa, principalmente no começo da temporada. O McVay, principalmente quando tá perdendo por 10 pontos, ele abandona o jogo corrido. E é o Stafford lançando passe toda hora, e a probabilidade de você lançar uma interceptação é maior, porque você sabe que o cara vai lançar. Mas ele tá se suprindo, ele tem jogado muito bem, e ele resolve. Ele é um cara resiliente. Então você vê no jogo contra os Vikings, ele lançando 3 interceptações, um jogo horrível da parte dele, e mesmo assim, no drive que precisou, ele tava lá. Já você vê o Jared Goff no jogo contra o Miami Dolphins, que era um time infinitamente inferior no ano passado. Esse ano ainda tá bem, mas o ano passado tava muito ruim naquela época. O Jared Goff lançar 3 interceptações e não mover mais o ataque. E o Sean McVay soltar a bola da mão dele e falar, cara, só corre com a bola. Então você vê essa diferença de confiança que o Matthew Stafford passa. Mesmo lançando 3 interceptações, o McVay não para de chamar passe. Às vezes irrita. Mas você fica feliz de que o cara confia no Matthew Stafford ao ponto de, depois de 3 interceptações, ele vai ser resiliente e maduro o suficiente para mover o ataque. Isso a gente não tinha com o Jared Goff. O Jared Goff lançava 1, 2 interceptações, pode saber que o jogo ia acabar.
porque ele não tinha essa maturidade de resolver, sabe? De ser um clutch player, de, cara, chegar no drive que precisa e mover o ataque. Então acho que esse é o principal upgrade do Matthew Stafford em relação ao Jared Goff, a capacidade de resolver em situações difíceis. Só para fechar, então, completar os setores do ataque, né, até porque você já falou um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a linha ofensiva, como você enxerga o confronto com o pass rush do Ravens, o pass rush que vem muito baseado em blitz, como é que é a comunicação dessa linha ofensiva, como é que ela está estruturada, quais são os jogadores que você vê como acima da média, quais são os pontos que o Ravens pode explorar, e como que você vê o papel dela também, do McVay, nesse ressurgimento do Sonny Michel, que nessas últimas partidas ele tomou o posto de running back principal e tem jogado muito bem. A OL é uma surpresa muito, muito positiva, eu acho. É o setor que eu, pelo menos, tinha maior dúvida de como ia jogar. O pior setor do time disparado é o setor de linebackers, principalmente inside linebackers. Outside linebackers a gente tem o Floyd, tem o Von Miller. Eu acho que a gente tá bem, mas inside linebackers é um departamento que todo mundo sabe que é o principal problema dos Rams, mas a linha ofensiva era uma dúvida, né, de como ia. Era uma linha ofensiva muito nova, mas que eu não tenho aqui os stats para afirmar, mas eu acredito que seja a top 3 protegendo o quarterback por passe. Você vê o Matthew Stafford com poucos sacks na temporada. É uma linha ofensiva que pro jogo corrido não consegue gerar gap, é muito diferente, por exemplo, da do Colts, que você vê o Jonathan Taylor jogando demais, mas, cara, a linha ofensiva tá lá, não dá pra comparar também a linha ofensiva do Colts. Eu acredito que seja melhor hoje na NFL, mas você vê a dominância dela no jogo corrido, é o déficit que a linha ofensiva dos Rams tem. Pro jogo corrido, não é boa, ela faz bem o básico, mas contra o passe ela é impecável. O Matthew Stafford tem poucos sacks na temporada, e no último jogo contra os Vikings me surpreendeu demais, porque a gente tava sem os dois left tackles, o Andrew Whitworth e o Not Boone estavam na lista de Covid, e a gente teve que improvisar toda a linha, e o Brian Allen, que é o nosso center, saiu no final do primeiro tempo, então a gente jogou 3 quartos com 2 titulares só, e esses titulares invertidos, então todo o blindside ali do Stafford, o miolo, né, o center e os dois, o left tackle e o left guard, toda a parte da linha esquerda da linha ofensiva era reserva, que nunca tinham jogado como titular na temporada, e protegeram muito bem o Stafford. Só teve aquele sec que ele tomou, que ele não aceitou no caso, e soltou a bola na sua interceptação, mas tem jogado muito bem, principalmente contra o passe. Agora vem a linha completa de novo, o Andrew Whitworth foi liberado agora há pouco da lista de Covid, então é o estilo de jogo dos Rams, né? Se você tá protegendo o Matthew Stafford pro passe, é o que ele precisa de tempo no pocket para achar os recebedores. Ele é um QB muito preciso, você vê que ele coloca bolas em algumas janelas que você nem acredita, então se tem alguma coisa pra ser bom e outra pra ser ruim, não consegue ser boa nas duas, que seja protegendo o Matthew Stafford, dando tempo pra ele no pocket. Sobre o Sonny Michel, agora com a lesão do Henderson, ele tá fora por algumas semanas, eu acredito que já pra temporada regular não volta, e pro playoff é uma chance. A gente pode ter a volta do Cam Akers nesse domingo. Eu acho improvável, eu espero que ele não jogue, ele tá voltando de uma lesão de Aquiles, já é um milagre ele ter possibilidade de jogar. Então, se eu pudesse, eu seguraria ele para a primeira rodada dos playoffs daqui a 2 semanas, basicamente para dar um período de recuperação. E o Sonny Michel ganhou muito essa questão de volume, né? Quando teve a lesão do Darrell Henderson no jogo contra os Jaguars, ele assumiu o running back 1, foi o primeiro jogo dele, e ali ele teve mais de 100 jardas, um TD, e ele tem trazido muita fisicalidade pro jogo corrido dos Rams, que sempre teve um jogo mais... Como eu posso encaixar uma palavra? Um jogo... running backs mais leves, sabe? Você vê primeiro o Todd Gurley, né? Pegar os últimos 3 principais, depois o Cam Akers e depois o Darrell Henderson. Então são running backs mais leves. E agora você traz o Sonny Michel, que é um cara que lembra muito o CJ Anderson, que a gente fez até um post lá uma thread lá no Twitter, comparando os dois, como o CJ Anderson agregou aquele time dos Rams no playoff, principalmente no jogo contra os Cardinals, contra os Cowboys, né? Nos playoffs, trazendo essa fisicalidade. Então, o principal problema do Sonny Michel em New England era fumbles, e ele tá impecável nesse papel como running back 1. Ele não tem dropado, ele tem conseguido muitas jardas depois do contato, então eu acho que esse provavelmente é um fator. Ele tem carregado o ataque. No jogo contra os Vikings, quem conseguiu carregar esse ataque foi o Sonny Michel, e a gente espera que ele continue essa performance. E com o Cam Akers, aí a gente tem uma dupla muito forte. Um cara mais físico, mais lento, mas um cara que quebra tackle para 3, 4 jardas, e um cara de big play para você colocar ele no wildcat,
né? O Sean McVay chamou muito o Wildcat, principalmente no final da temporada, com o T-Makers, teve no jogo contra o Green Bay, teve no jogo contra Seattle. Então você consegue trazer esse fator do Wildcat agora com o T-Makers voltando. E é uma dupla de running back que me agrada muito para esse final de temporada. Certo. Agora, sim, pra gente arrematar, Rafael, jogo rápido, porque a gente tá em cima do laço. Um matchup pra gente ficar de olho que você acredita e o seu palpite de placar e bold prediction. Manda ver. Meu palpite de placar, cara, eu vou ser clubista aqui e vou... É isso mesmo que a gente quer, vai lá. E vou trazer a vitória dos Rams aí por 6 pontos. Então, vamos colocar um jogo que seja um jogo bom pros ataques. Um jogo de 34-28, talvez. Um jogo 34-28, acho que um placar pros Rams, fora de casa, para vir embalado, que se tudo der certo para garantir a divisão. E um palpite, eu colocaria o Matthew Stafford contra a secundária do Baltimore Ravens. Eu tenho o Matthew Stafford como o Aaron Rodgers no Fantasy, e eu acho que se tem uma semana para você escalar o Matthew Stafford no lugar do Aaron Rodgers é essa semana, porque a secundária dos Ravens é muito boa, mas tá toda lesionada, então você vê, por exemplo, o Joe Burrow, que com todo respeito tem jogado muito bem, mas não chega nem perto ainda, né? Tem um potencial absurdo, e o time todo dos Bengals tem jogado muito bem, mas você vê o Joe Burrow secando a secundária dos Ravens. Então o matchup positivo para os Rams seria o Matthew Stafford contra essa secundária, e pro lado de Baltimore, como a gente já comentou, o Mark Andrews ali no miolo, na cobertura ali por atrás dos linebackers dos Rams. Tá certo. Manu? Acho que um placar que eu tava pensando é mais ou menos parecido com o placar que ele também tava pensando, mais vitória do Rams. Eu queria ser mais positivo, assim, eu acho que independente se for o Lamar ou se for o Huntley, vai conseguir fazer um bom jogo. O ataque tá indo muito bem, mas essa defesa não dá pra confiar muito, não. Então eu acho que seria uns 33-27, pra não ser igual ao dele. Matchup interessante também. Eu acredito que esse que ele comentou do Mark Andrews, eu não tinha pensado nisso, mas realmente acho que vai ser interessante da gente ver. E uma bold prediction aqui minha seria que o Aaron Donald vai passar fome. Ele não vai conseguir fazer nenhum sack em cima do QB que for, seja o Huntley ou o Lamar, não vai conseguir fazer nada. Deus te ouça. Gelli? A minha bold prediction, cara, eu vou começar por ela, é de que o Cooper Kupp vai ter menos de 200 jardas e que o Aaron Donald não vai chegar a 5 sacks no jogo, tá? Isso é Nossa, preciso, cirúrgico. Mas, cara, assim, eu acredito que o Tyler Huntley vai ser o titular do Ravens. Acho que ele tem capacidade de fazer esse ataque se mover, ele já mostrou isso nas partidas que ele jogou por tempo mais prolongado. Acho que o Ravens vai conseguir fazer o seu papel, mas eu tenho muita dúvida do que a secundária vai ser capaz de fazer. Nesse momento que a gente está gravando, eu não tenho a menor ideia de qual é a condição do Anthony Everett para jogar, por exemplo. Eu imagino que o Jimmy Smith vai jogar bastante. Eu acho que o Tavon Young deve conseguir jogar, mas eu também não tenho certeza, né? Que ele saiu machucado no último jogo, não vi muita coisa sobre ele. Mas, assim, se essa secundária estiver no ápice da saúde viável dela nesse momento, mesmo assim, eu ainda tenho dúvidas da capacidade de entregar alguma coisa. Mas, assim, tirando as lesões que já são de jogadores que perderam a temporada, né, então, desconsiderando esses caras e desconsiderando a lesão do Lamar, o Ravens está decentemente saudável em comparação ao que estava 2 semanas atrás, por exemplo, na semana passada também. Então, assim, é um time que nessa rodada não me chocaria se conseguisse uma zebra, ainda mais jogando para se manter vivo, buscando os playoffs, valendo basicamente a vida na temporada. Eu tenho certeza que o John Harbaugh e os coordenadores, o Greg Roman e o Wink Martindale, vão ter botado esse time super bem preparado, focado e com sangue nos olhos para disputar, mas eu acho que de talento nesse momento o Rams é um time superior e mais bem preparado, além de ter justamente essa vantagem do Cooper Kupp enfrentando cornerbacks que não são muito bem adequados para esse confronto. O Cooper Kupp é um cara muito bom de rota, é um cara que ataca muito bem o meio do campo e é um cara que está fazendo a temporada de altíssimo nível, é o melhor wide receiver dessa temporada. Então, assim, é difícil imaginar que o Everett baleado ou o Jimmy Smith idoso vão conseguir acompanhar o ritmo dele. Então, assim, eu aposto na vitória do Rams, mas
eu tenho um pouco mais de esperança do que eu tinha, por exemplo, nas 2 semanas anteriores. Eu não vou perder muito tempo tecendo comentários, porque vocês 3 já passaram por tudo, acho que não tem mais muita coisa a acrescentar. É bem isso mesmo. Eu fecho também com o Rafael, eu quero ver o que vai ser o Mark Andrews em cima dessa defesa do Los Angeles Rams, imaginando que o ataque do Baltimore Ravens possa ter capacidade de mover as correntes, em compensação do outro lado, o Los Angeles Rams vai fazer um estrago em cima dessa secundária, porque mesmo a secundária 100% saudável, ainda assim está longe de ser a secundária do Baltimore Ravens que a gente gostaria, né? Pensando nas peças que não jogam mais, né? Marlon Humphrey, Marcus Peters e por aí vai. Dito isso, todo mundo sabe, eu sou um cara que tem sempre fé, eu sou um cara que sempre acredita, então eu vou acreditar numa vitória do Baltimore Ravens por 31-28, tá bom? E a minha bold está justamente nesse placar. Esse jogo vai para prorrogação e vai ser definido num chute para fazer a galera comprar a camisa 9 a rodo semana que vem, e aí a gente definir a vida do Baltimore Ravens nos playoffs contra o Pittsburgh Steelers, que vai ser um jogo que vai pegar fogo, provavelmente a última dança de Ben Roethlisberger. Indo para as despedidas então, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários. Feliz ano novo para vocês, caso a gente não se fale até lá. E é isso, meus queridos, tamo junto. Valeu, Cleverton, é isso. Tamo junto, até semana que vem. Até mais, obrigada pelo convite de novo, eu adorei ficar aqui. E feliz ano novo a todos, também continuem usando máscara, se vacinem e se cuidem, que tá séria a coisa mesmo. É isso aí, e claro, Rafael, meu amigo, muito obrigado, foi uma honra receber você aqui para poder falar de Los Angeles Rams. E o microfone é seu, faça o seu jabá. Muito obrigado, Cleverton, Manu, João, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Aos poucos a gente vai conhecendo o pessoal aí dos podcasts dos times. A gente começou esse ano, eu comecei esse ano lá a ajudar o Arthur, que é o dono principal da página dos Rams, e a gente tem conseguido crescer, colocado mais conteúdo. E eu quero convidar todo mundo a seguir lá, nos ajudar, né? A gente sabe que o Rams é um time com uma fanbase, não é um time com uma fanbase grande aqui no Brasil, mas se você tá procurando um time para torcer, torça para o Los Angeles Rams, o time tá em alta. Não torça para New England Patriots, não torça para Kansas City Chiefs e não torça para 49ers, pelo amor de Deus. O 49ers é o mal com atraso e pitadas de psicopatia. Não vá torcer para o 49ers. Então siga a gente lá, @BrasilRams. A gente posta o conteúdo dos jogos, a gente tá colocando as atualizações e eu quero agradecer o convite aí, que seja a primeira de muitas gravações. E eu queria avisar para você que no Fumble na Net ainda não tem um podcast sobre o Los Angeles Rams, tá? Então, se quiser, eu te passo o cartãozinho de um cara chamado Danilo Batista, né? Caso interesse, tá? Sem pretensões. Sem pretensões. Eu gravei com o Danilo, preview no começo do ano sobre os Rams. A gente tá pensando em começar pro próximo ano, tentando arrumar tempo para conseguir gravar e ter achar também uma equipe, né? Para poder ajudar, sozinho é um pouco difícil, mas está no nosso radar para os próximos anos começar um podcast só dos Rams e continuar crescendo aí na criação de conteúdo desse time maravilhoso de Los Angeles. É isso aí. E você que está escutando, meu querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Feliz ano novo, tudo de bom para todos nós. E nós voltamos ano que vem, ou esse ano, dependendo de quando o podcast sair, mas a gente volta para falar do recap de Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, tá bom? Um abraço para todos vocês e até mais.